Eu só sei de uma coisa, se tem Parmeirinha tomando de 3, eu trago o vídeo. Ainda mais na Libertadores, hoje o Brasil foi LDU, galera. Todo mundo torcendo contra o Palmeiras. Que maravilha! Temos aqui esse corte do linha de passe e eu tô muito ansioso para saber o que a imprensa paulista vai falar agora do super time do Abel Ferreira, né, que não jogou nada no primeiro tempo. Parecia um catado em campo. Vão por culpa na altitude. Com certeza vão. Até entendo isso, mas, cara, foi um vareio de bola, né? 3-0 ficou barato. Faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ouvir aqui as análises. Difícil crer na afirmação que eu vou fazer para você agora, André Kfouri, mas o Palmeiras foi amassado, especialmente no primeiro tempo. É impressionante. Sim. E é bem diferente, né? Boa noite a todos. Que Uma ótima triste. noite ao pessoal em casa também, é claro. Mas surpreende porque o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Que é o que a gente tinha como referência, não da campanha da LDU na Libertadores, claro, mas como ela tratou equipes brasileiras. E a gente pode usar esses exemplos de maneira útil, né? Sim. Não querendo entender que uma coisa é repetição da outra, mas equipes brasileiras, por óbvio, não adaptadas, foram a esse estádio, sofreram, levaram gols no início dos jogos. E a LDU, ela tem esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito, e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente, mas dessa forma o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum, chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo E ficou barato, né, senhor André? para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação, 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né, nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi. Né? De desempenho, não é só placa, desempenho. Exato. E agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida... Desculpa, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa. Mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida. Eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar, mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria
poupar no jogo de volta contra a LDU. Repito, não, claro. Né? É assim, não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que a minha também se impressão torna é mais que difícil, será esquecido o jogo do Campeonato Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era... O legal agora vai ser fim de semana, né? O Palmeiras vai ser obrigado a jogar com time reserva e vai perder para o Cruzeiro também, de 3 também. Com o Rafael Veiga ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras mais experiência, né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso, esse é um papel, né? A linha de 3 para sair feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes, e a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida, e deixar a vida para virar a chave. Sim, sabemos que eles são bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada porque este time obriga a isso e temos um bom time para fazer um bom jogo lá. Tudo bem, Andrés? Já vou fazer... Ih, galera, olha quem apareceu, rapaz. 3 numa só. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti, você fez sinal que a bola até bateu no braço, você acha que o juiz foi rigoroso. Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time, até a postura da equipe. E como é que você acha, o que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado para fazer um jogo perfeito com muita humildade e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A atitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Foi do comportamento. Por quê? Não foi uma LDU, principalmente na primeira etapa, quando construiu o placar, 70% de posse de bola, uma posse de bola muito ativa, muito bem trabalhada, não foi uma posse que nada realizava e criava, foi uma posse que gerou
várias situações de perigo. Palmeiras não conseguia recuperar a bola, Palmeiras ficou acuado e quando começa a tomar os gols, o que faz é do instinto do jogador. É dar um passo atrás e entrar na área para defender o gol. E o Palmeiras todo entrou na área. Tanto que na cobrança, no chute do pênalti, o que aconteceu? Está todo mundo dentro da área, né? E um vazio na entrada para uma jogada ensaiada, numa cobrança de escanteio, que o jogador fica livre e finaliza. Então foi um Palmeiras que, sim, chamou muita atenção isso. E tem um outro ponto, e aí, quando sair da altitude, for jogar no Allianz, isso não pode acontecer. O jogo físico da LDU foi de uma imposição quase que total. Físico, total. Passou até do limite, que o Brian Ramires foi expulso de tanta pancada que ele deu. Porque ele... Pena que a LDU tirou o pé no segundo tempo, né, cara? Poderia ter feito mais. Que pena. Cavou a expulsão dele ao longo da partida. Imagina, o cara tá com 3-0, 50 minutos, e ele dá a entrada que deu no tornozelo do Giai, depois de ter dado um soco, que o árbitro fez que não viu. Então, foi uma imposição total. E aí que chama atenção. O Palmeiras, se você perde as divididas, você vai ganhar de quem? Então, essa recuperação no jogo da volta, ela precisa acontecer. E ficou muito difícil, porque, é claro, a LDU vai moldada pela sua vantagem, né? E é um time, olha, muito bem estruturado, jogou muito bem, mas muito bem, inclusive com variação tática. O Brian Ramires fez a jogada do terceiro gol no lado oposto. E aí, naquele momento, o Villamil pode ocupar a zona onde ele estava jogando, o Brian Ramires, que é a esquerda, o Quinones, que é lateral, que joga como zagueiro, ele tem uma ótima saída e pode, durante a partida, ser o lateral e fazer uma linha de 4 e não linha de 5. É atacado e retorna para defender. Então é uma LDU que mostrou as suas variações, a sua força, individualmente foi superior, e o Palmeiras, assim, nas cordas, sem reação, sem produzir nada, e eu entendo. Eu acho que sou um dos caras que mais fala nisso. Eu entendo que a altitude atrapalha. Não foi altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores em mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, a outros também, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, sim, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe. O meio-campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio-campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. Ele deu chegou com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio-campo também, quando ele quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo, para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio-campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. É tão gostoso ouvir isso, né, cara? Nossa, é muito satisfatório, né? Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça. Eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá para dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa, o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo de como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que num jogo cardíaco, como o jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não está. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava... Aliás, eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas... Eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Tudo bem.
Galera, não vou fazer aqui um vídeo muito comprido, porque a minha intenção aqui, cara, era só ver mesmo a prévia aqui, né? Só um pouco de cada um ali, as opiniões deles. Vamos rir mais um pouquinho? Atuações do Palmeiras. Noite trágica, tem Kelvin e Abel como os piores. Dê suas notas. Olha aí, galera, ranking de atuação, hein? Vamos pegar aqui a nota do público. Carlos Miguel, 4.1. Kelvin, 1.6, Giai 4.3, Gustavo Gomes 4, Murilo 3.1, Piquerez 2.9, Emiliano Martinez 2.3, Alan 4.0, Andreas Pereira, aquele que você já conhece, 2.7. Ihu! Felipe Anderson 2.9, Jefté 3.0, Rafael Veiga 2.1, Ramon Sosa 2.6, Flaco Lopes 2.2, Vitor Roque 3.9, Bruno Rodrigues 3.2, Abel Ferreira 1.5. Que maravilha, né? Cara, eu vou dormir muito feliz. Ontem já fui dormir feliz e hoje vou dormir muitíssimo feliz com essa derrota do Parmeira, cara. Deixa o like se você tá feliz também, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, tamo juntos e fui!